Olá, professores! A nossa escola digital acaba de ganhar um reforço de peso. A gente já tinha o plural, depois veio o plural maestro, depois o Google Hangouts Meet e agora veio para reforçar esse timaço o Cloud Labs. É um laboratório tão bom que podemos afirmar que raríssimas escolas possuem parte dele, pois ele coloca os melhores laboratórios do mundo em um ambiente virtual através de simuladores. Inicialmente, teremos os laboratórios de Física, Química e Biologia. Eu vou apresentar para vocês um exemplo de um laboratório de Física. Estamos aqui num exemplo de laboratório, no caso para estudo de movimentos retilíneos. Você vai reparar que aqui ele tem duas práticas, que é uma prática para movimento retilíneo uniforme e uma prática para movimento retilíneo uniformemente variado. E também uma prática livre. Para explicar o funcionamento desse laboratório, eu vou utilizar inicialmente a prática livre. Logo que a gente acessa, ele apresenta uma explicação sobre a prática livre. Aqui, clicando nesse botão, ele mostra os procedimentos, explicando detalhadamente a funcionalidade de cada um dos equipamentos. E aqui ele mostra as equações que devem ser usadas nas atividades desse laboratório. Eu vou fechar essa janela e vou clicar aqui nesse ícone com o ponto de interrogação. Aqui ele apresenta as instruções de como utilizar as ferramentas que estão disponíveis no simulador. Então, como limpar os dados da simulação, a calculadora, o gerador de ar, o objeto, enfim, detalhadamente todas as ferramentas que o professor e o aluno podem utilizar. Clicando aqui em cima do móvel, ele me apresenta os parâmetros e também os valores que eu posso ajustar em minhas experiências. Velocidade inicial, aceleração, posição inicial. Aqui em cima eu tenho o gerador de ar, que eu devo obviamente ligar o gerador de ar como aconteceria em um laboratório real. Não daria para eu fazer as experiências sem ligar esse gerador de ar. E esse gerador, ele também tem algumas configurações. Eu posso determinar o nível de ar muito alto, o que nos leva a um coeficiente de atrito zero, ou eu posso ir diminuindo esse nível de ar e ele vai considerando um coeficiente maior que zero. Obviamente, quanto menor o nível de ar, maior vai sendo esse coeficiente. Aqui abaixo eu tenho uma calculadora, que a qualquer momento eu posso clicar na calculadora e utilizá-la para fazer as contas da minha prática, da minha experiência. Vamos colocar aqui alguns valores apenas para a gente demonstrar um desses experimentos. Então vamos manter o trilho com coeficiente de atrito zero, ou seja, com a potência do gerador de ar muito alta. Vamos colocar aqui uma velocidade inicial qualquer, que eu posso determinar por essa barrinha deslizante, ou também eu posso clicar aqui e colocar o valor que eu desejo. Vamos colocar uma aceleração e vamos manter a posição inicial igual a zero. Definido esses parâmetros, eu posso fazer o teste no meu trilho de ar. Então aqui eu tenho o botão ON, em que eu libero o carrinho e ele vai percorrer o trilho de 3 metros de acordo com esses parâmetros. Feita a experiência, ele me permite verificar os resultados. Então olha lá, valores instantâneos, parâmetros do movimento. Clicando aqui em relatório, ele me permite salvar o relatório deste experimento com todas as informações. O relatório traz as minhas informações pessoais, a prática que eu utilizei, os parâmetros que foram utilizados, os registros que foram obtidos do meu experimento e os gráficos de posição em relação ao tempo, velocidade em relação ao tempo e aceleração em relação ao tempo.
Esses mesmos gráficos eu também consigo obtê-los aqui no simulador, clicando aqui em ver gráficos. Ele me mostra os mesmos gráficos que foram apresentados no relatório. Clicando neste botão, a gente volta ao menu inicial do laboratório. Vou mostrar agora uma prática pré-determinada pelo laboratório, a prática de movimento retilíneo uniforme. Clicando aqui, o sistema mostra o desafio dessa prática, que nesse caso é determinar a velocidade que o móvel deve manter para percorrer todo o trilho em dois tempos diferentes, um de 8,2 segundos e o outro em 4,8 segundos. Fechando essa janela, o sistema já apresenta o primeiro desafio, percorrer a distância total do trilho num tempo de 8,2 segundos. Fechando aqui, vamos clicar aqui em cima do móvel, ele vai me apresentar os parâmetros e qual é a variável que eu devo calcular para conseguir resolver o desafio. Nesse caso, é a velocidade. Posso vir aqui e colocar uma velocidade qualquer e iniciar meu experimento clicando no botão ON. Repare que ele me informou que os parâmetros que eu inseri não estão corretos e pedindo para eu tentar novamente. Então eu vou aceitar e vou tentar novamente. Quando eu faço isso, ele vai me mostrando aqui em cima o número de tentativas que eu já utilizei. Para que eu não erre novamente, eu vou clicar aqui nesse botãozinho de cima e vou clicar em procedimento, para ele me explicar o que eu devo fazer. Ligue o gerador de ar para eliminar o atrito, não havia feito isso. Recorra às equações, clique sobre o objeto e depois clique para liberar o objeto. Quais equações? Ele me dá aqui nesse botão as equações que eu devo usar. No caso de movimento retilíneo uniforme, a equação é essa daqui. Vou fechar. Vou ligar o gerador. Abrir a calculadora para fazer os cálculos do meu experimento. O trilho ele tem 3 metros, como está mostrado aqui, e o tempo que ele colocou no desafio foi de 8,2 segundos. Então vamos pegar a distância 3 e dividir por 8,2 segundos. O resultado é uma velocidade de 0,365 metros por segundo. Vou fechar a calculadora e colocar essa velocidade aqui. 0,365 metros por segundo. E agora vou realizar o meu experimento novamente, clicando aqui em liberar objeto. Parabéns, os parâmetros inseridos estão corretos. Pode prosseguir para o próximo desafio. Clico em aceitar e vamos para o desafio 2, percorrer a distância total do trilho, agora num tempo de 4,8 segundos. Para não errar novamente, vamos verificar que está ligado aqui o meu gerador de ar e vamos novamente fazer o cálculo. O trilho de 3 metros dividido pelo tempo de 4,8 segundos. Isso vai resultar numa velocidade de 0,625. Vamos colocar essa velocidade aqui, 0,625. E vamos realizar o experimento. Parabéns, os parâmetros inseridos estão corretos. Pode prosseguir para o próximo desafio. E aqui eu posso clicar em resultado. Ele vai me mostrar os valores instantâneos e os parâmetros do movimento. Posso pedir um relatório. Quando eu peço um relatório, ele fornece para mim 5 questões de verdadeiro ou falso, para uma verificação do meu aprendizado. Então vamos resolver essas 5 questões. E vamos colocar terminar. Ele permite que eu grave esse relatório, vou colocar aqui salvar, e aqui ele me dá uma nota
que foi calculada em função do número de tentativas que eu utilizei e também das respostas que eu dei na avaliação final. Vamos ver o relatório. Aqui está o relatório. No caso da avaliação, eu acertei todas as questões. Reparem que aqui é a resposta que eu dei e aqui é a resposta esperada, ou seja, a correção das respostas que eu dei. Logo abaixo, ele me mostra o desafio 1 com os parâmetros que eu coloquei, os gráficos obtidos, o desafio 2 também com os parâmetros e os gráficos obtidos. Aqui ele oferece algumas perguntas complementares para que eu responda e complete o meu relatório. Aqui em cima, ele apresenta o número de tentativas e a minha qualificação, que é uma nota entre 0 e 5. Apresenta também o tempo que eu demorei para realizar esses desafios. A nossa sugestão é que os laboratórios sejam trabalhados da seguinte forma. Inicialmente, o professor apresenta em sua aula as práticas e ensina os alunos a mexer no laboratório virtual. Posteriormente, ele envia pelo plural as atividades de laboratório para que o aluno faça em sua casa. Uma coisa importante é que, para cada aluno, apesar dos desafios serem iguais, os números, os valores são diferentes, o que impede a cola entre os alunos e também evita uma simples repetição daquilo que ele viu na sala de aula. O que eu mostrei aqui foi apenas um exemplo de um dos laboratórios de física. Mas esta ferramenta possui diversos laboratórios de física, de química e também de biologia. Dessa forma, a sua escola vai ter os melhores laboratórios do mundo na casa dos alunos através dessa tecnologia. Faça um ótimo uso.